Boa tarde, meus queridos irmãos. Muito boa tarde. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte, em nome de Jesus. Muito bem. É muito importante que todos nós nos lembremos da palavra que está sobre nossas vidas, de que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, nenhuma arma prosperará contra a tua vida, de forma alguma. Não existe nenhuma palavra de maldição sobre a tua vida que possa afastar-te da presença do Senhor. De jeito nenhum. Por quê? Porque Deus, em primeiro lugar, o interesse dele é fazer com que você volte para o contato, para o convívio com o Senhor, dentro do seio da igreja, junto com os irmãos, quando todos os irmãos estarão em união. Esse é o princípio de tudo, praticamente. Tá? E quando você percebe que se Cristo verdadeiramente te libertar, então sereis verdadeiramente livres, você percebe que toda a palavra de maldição, ela está quebrada desde a sua origem. Porque ninguém pode lançar uma palavra de maldição sobre a tua vida passando por cima da vontade do Senhor. De jeito nenhum. A vontade do Senhor, ela é soberana. Ela quer que todos nós sejamos livres, como diz Jesus mesmo no livro de João, se não me engano, no capítulo 12, onde ele diz assim onde ele diz que o mandamento do Senhor é a vida eterna. Ora, o mandamento do Senhor sendo a vida eterna, então ele não tem, de forma alguma, nenhum interesse de que qualquer um de nós nos percamos, de que ninguém de nós vai se perder, não há interesse da parte dele. O interesse está ali no capítulo do livro de João, capítulo 12, versículo 50. E no 49 ele já diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ou seja, Deus determinou que o seu mandamento, veja, ele deu um novo mandamento aqui no livro de João, capítulo 12, versículos 49 e 50. Tá? Ele deu este mandamento para que Cristo trouxesse para nós. Então, este é um novo mandamento, uma nova visão de vida, uma nova perspectiva, a fim de que todos tenhamos a vida eterna, a fim de que todos encontremos a salvação que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Então, quer dizer, todo aquele que nele crer será salvo. Essa é a palavra do Senhor. Não há nada de novidade, não há nada de foi escrito ontem, não. Isso foi escrito há muito tempo e somente vem sendo repetido, reprisado e repisado. Ou seja, nós ouvimos isso porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. À medida que você ouve, você começa a criar novas expectativas, porque você começa a ter cada dia mais fé, você começa a crer, você começa a perceber que essa palavra ela é vida e vida em abundância. Tanto que ela fala contigo quando você dorme, quando você caminha, quando você está descansando. A palavra de Deus está falando contigo constantemente.
Eu mesmo, quando estou dormindo, normalmente que acordo, Deus está me colocando uma palavra na boca a fim de que eu grave alguma coisa para trazer para meus irmãos. É a palavra de Deus se manifestando, a palavra de Deus vivificando, é a palavra de Deus exigindo no mundo uma nova vestimenta, a fim de que ela possa manifestar-se na presença de meus irmãos e que Deus possa, ao se manifestar, mostrar a meus irmãos que verdadeiramente Ele está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele está junto conosco, andando conosco. Ele está fazendo da nossa vida aquilo que Ele mesmo tem proposto que seja feito, que é que todos nós tenhamos a vida eterna, porque é um mandamento do Senhor, e como mandamento do Senhor é o que Ele quer. Lembrando, reprisando a palavra, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Até por vários motivos. O primeiro deles é que aquele que desce a cova não louva ao Senhor. Então ele quer que ao chegarmos a descer a cova, por conta da nossa vida que é finita, que sim, nós possamos descer a cova, mas que nós, ao descermos a cova, estejamos certos de que vamos reviver, vamos ressuscitar para a glória e a majestade do Senhor. Nada de diferente disso, nada de você pode e eu não posso, eu vou crer mais do que você. Não, porque não existe essa questão, uma vez que todos nós recebemos pelo Divino Espírito o dom, inclusive, de crer, principalmente de crer. Até esse dom nos é dado pelo Divino Espírito. Agora, esse dom, ele vem de ouvir e ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, se você tem alguma dificuldade e acha que muitas vezes você não crê, que muitas vezes você não entende, que muitas vezes você não percebe dessa forma, então o Senhor estaria distante de você porque você realmente não consegue crer, então você deve sim parar e começar a meditar, a ler, a prestar atenção naquilo que Deus te diz através da sua palavra. Ele não fala nada para você que não seja com o intuito de que você venha a crer na sua misericórdia, a crer na sua existência divina, porque Ele foi e sempre será o Deus eterno e todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que sara, aquele que vai à frente da batalha, é aquele que vence a batalha, é aquele que não permite que teu inimigo se levante contra você e que seja vitorioso contra ti. De jeito nenhum. Por que ele não permite? Porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos exércitos, ele vence todas as batalhas. Então ele não vai permitir de forma alguma que em algum momento você possa perder uma batalha assim, dessa forma. Talvez existam casos, como por exemplo o de Estevão, em que Estevão foi apedrejado. Poderia-se dizer que Estevão perdeu a batalha? Não. Não, porque Estevão, ao ser apedrejado, ele, na verdade, ele estava com um propósito em sua vida, que era justamente o de mostrar a verdadeira glória do Senhor. Né? E quando Estevão estava lá, ele estava cheio de fé e de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observem que ele não era
um homem qualquer. Ele estava na presença do Senhor com muita garra, com muita presença, porque ele tinha a certeza ele tinha certeza da presença que ele tinha na sala do trono. E daí ele pegou, e quando eles estavam lá, ele num determinado momento, ele fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então vejam, esta foi a grande vitória de Estevão sobre os seus inimigos. Muito embora, é claro, que aparentemente daria para dizer que Estevão, por exemplo, perdeu, né? Que ele não foi salvo apesar de ter visto Jesus em pé ao lado, à mão direita de Deus. Isso você vai encontrar no livro de Atos, capítulo 7, versículos 51 a 60. Então você veja bem, ele coloca-se de joelhos, clama em grande voz, pedindo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, ele adormece na paz, no amor e na misericórdia do grande Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, daquele que é o dono de tudo, o dono do ouro, o dono da prata, inclusive aquele que permite que nós venhamos a crer. Observem que nessa situação, com Estevão, estava presente no apedrejamento de Estevão um homem chamado Saulo, que todos nós sabemos vem a se transformar em Paulo, que é o homem que escreve grande parte de toda essa produção do Novo Testamento. Praticamente 80% do Novo Testamento vem a ser escrito por Paulo, que era Saulo de Tarso. Então nós temos a certeza de que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, se você está passando dificuldades, crê somente, porque a tua fé te salvou. É isso que está na palavra. Crê somente. A tua fé te salvou. E quando você vê que isso tudo é verdadeiro, você começa a entender que não há mais necessidade alguma de você se esconder da presença do Senhor. Muito ao contrário disso, pode levanta a tua cabeça e olha para o céu, porque você vai ver o céu em grande glória e você vai ver Jesus em pé, à mão direita de Deus, pronto para te acolher. Porque Ele é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que não perde batalhas. Ele é o Deus da vida. Ele permite, sim,
a doença, Ele permite sim a desgraça, Ele permite sim a morte, Ele permite sim inúmeras coisas, mas Ele é a própria vida, Ele é a vida e a vida com abundância. Que Deus te proteja, te guarde, te liberte, te restaure. Em nome de Jesus, amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia!